Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Hoje, com o apoio da revista Mouse e com um grande amigo meu de co-host, vamos estar recebendo aqui uma lenda. É, é uma lenda do mercado imobiliário antigo, vocês vão entender o porquê, e uma lenda do mercado imobiliário futuro. Estamos recebendo aqui o Marcelo, grande amigo. Obrigado, Obrigado. cara. E o Ricardo, vou apresentar, que está de co-host hoje comigo. Marcelo, só apresentar isso aqui o Ricardo. O Ricardo é um amigo meu de pelo menos uns 15 anos, mais ou Sim. menos. Uns 15 anos, e hoje ele atua no mercado financeiro. Por isso que eu chamei ele, para a gente poder enriquecer um pouco mais essa conversa. Meu irmão, mas antes de tudo, não tem como começar a sua história sem a história do seu pai, né? Porque ele iniciou esse império que hoje você vivencia. Como é que começou essa história do seu pai? Assim, os ensinamentos de pai para filho, a história dele é muito bonita. Se fosse um americano, estaria dando palestra por aí, mas ele é uma honra, né? Foi uma sorte muito grande. Ele tem um pai, meu avô, né, que tinha suas deficiências, a minha avó costureira, e ele começou em canteiro de obra aos 16 anos. Chegou a ter uma carreira numa grande incorporadora, construtora, a maior na época dele, e aprendeu muito sobre incorporar, sobre empreender, entregou canteiros de prédios e condomínios de casas em dezenas de cidades brasileiras. Então, eu venho de uma formação, né, no real estate, vendo meu pai e a família desenvolver produtos imobiliários na Lei 4.591 de 64, oferecendo casas e apartamentos na planta, também terrenos vocacionados para desenvolvimento imobiliário, loteamento de médio e longo prazo, e terrenos comerciais para expansão de supermercadistas, farmácias, postos de gasolina, BTS, sales leasing back. E essa caminhada, né, empresarial, eu tive a oportunidade de ser estagiário dele, e quando eu me formei, eu e minha irmã, ele demitiu a gente, pediu para que a gente trabalhasse por 20 anos como empregados, onde quiséssemos, e voltasse para a empresa dele depois de experientes, né? E assim a gente fez. Então eu comecei desde estagiário de incorporação imobiliária, passei por todo o passo a passo dessas empresas grandes de capital aberto, passei por 3, tive a oportunidade de vivenciar a abertura de capital, também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que deixou de ser SA de capital aberto e virou SA de capital fechado. Trabalhei em empresa de segmento econômico, de média e de alta renda. E foi muito interessante essa história imobiliária, porque paradigmas são quebrados o tempo todo. Não existe dono da verdade nesse segmento. Eu acho que o cara que se diz saber tudo é um bobo, porque a gente está sempre aprendendo. E ele me incentivou a entrar nesse mercado. Tem uma irmã mais nova também, a Simone, que tem uma empresa fantástica, a Inover, posso falar um pouco mais depois, mas é o maior mercado do mundo, o mercado imobiliário. Por quê? Porque ele garante o mercado financeiro do mundo inteiro, com lastro real. Só que esse mercado imobiliário ele é muito segmentado. Todos os segmentos bilionários. Só que quem faz shopping não faz loteamento. Quem faz loteamento normalmente não faz incorporação de prédio comercial. Então são vários segmentos, né, logística, entre outras, mas é um mercado gigantesco porque tem um ativo como lastro real. E eu venho desenvolvendo um trabalho em tecnologia, onde esse lastro real também pode estar conectado ao digital e ser representado negócios reais de terrenos, de hotéis, de logística, de energia solar, todos esses negócios reais do RGI, do terreno, da matrícula, serem representados digitalmente através de tokens imobiliários. Não, perfeito. Vamos passar um pouquinho pelas empresas que você tem, porque vamos começar com o real estate para depois a gente se aprofundar de fato na tecnologia. Você tem a Agrega e tem bastantes outras coisas, né, do real estate. A base de tudo é uma plataforma de terrenos, agrega terrenos, agregabr.com.br. E essa plataforma hoje tem 29 mil pessoas ligadas a ela, falando de terreno.
Então, basicamente, existem 4 categorias de parceiros B2B. São os arquitetos, que são contratados pelo dono do terreno para fazer uma massa de arquitetura, mas precisam de ajuda para aquilo virar um empreendimento. O advogado, que é contratado pelo dono do terreno para fazer o inventário, mas o advogado precisa de ajuda para virar um empreendimento. O engenheiro, que só pensa em construção, mas ele não tem na cabeça o fluxo de caixa, a exposição e a viabilidade da incorporação. E o corretor lobista, intermediário. Esses trazem negócios para a gente, e nessa plataforma existem 2 bancos de dados muito interessantes, que são 3 colônias, judeus, portugueses e espanhóis, que possuem muito patrimônio e precisam de solução para esse patrimônio. Desmobilização ou de um bom inquilino. Então, são patrimonialistas que possuem hotéis, terrenos, galpões. E a nossa maior especialidade, que é a saída, são as pessoas que consomem esses imóveis. Os incorporadores, loteadores, fundos de investimento, family offices, inquilinos de boa qualidade, né, com boas garantias, que consomem esses imóveis. Então, nós ajudamos proprietários a trazer para ele uma solução para o ativo que ele tem. Muitas vezes é custo, é problema, briga de família. Então, se eu trago quem consome e trago a melhor solução para ele, eu acabo fazendo um bom negócio imobiliário. Basicamente, nós temos um land bank de terrenos próprios e de terceiros de 7.000 terrenos radiografados na Agrega com o uso de tecnologia. Utilizamos Brasil, mas o meu maior foco é Rio, Vitória e São Paulo. Né? Tem um bom land bank ali de terrenos produtivos para incorporação, para loteamento e terrenos comerciais. E a gente transforma um terreno bruto, que é um terreno apenas, num empreendimento. Como é que eu faço isso? Passo por processos jurídicos, né, uma vertical de desenvolvimento, a parte de documentação, arquitetura, que é o que produz o terreno, um quadro de áreas eficiente, o terreno normalmente vale o que ele produz. A parte de engenharia, para ver quanto vai custar aquele empreendimento, solo, enfim, 19 etapas aqui. Sim, é muita coisa. As aprovações, né, nas concessionárias públicas e tal, e toda a parte de preparo para venda, marketing e tal. Então, quando um terreno vira um empreendimento, ele naturalmente ele muda de preço e de posicionamento a mercado. Porque o empreendedor ele pega e coloca e lança a mercado amanhã. Todas as etapas burocráticas e de riscos, a gente tem essa capacidade de desenvolver e estruturar terrenos brutos até eles virarem um empreendimento nessas 3 categorias, oferecendo casas e apartamentos na planta, incorporação imobiliária, desenvolvimento de lotes para prédios e lotes para casa, um negócio de médio e longo prazo, e terrenos comerciais, né? Então todo supermercadista, dono de farmácia, rede de postos de gasolina precisam de terrenos que tenham vocação para o seu negócio, e para eles expandirem eles precisam de bons terrenos, que tenham capacidade de serem comprados juridicamente em perfeitas condições e bem pensado do ponto de vista do que ele produz, né? Seja ele para eu construir um condomínio de casas ou prédio e aferir lucro vendendo, ou aferir renda com locação recorrente, renda recorrente. Então, agrega a origem de tudo, mas a gente tem histórico de entrega de prédios e condomínios na incorporação, como estamos fazendo o condomínio Viverde nesse momento, 40 casas de 3 e 4 suítes em Itaipava, um condomínio fantástico, um terreno espetacular. Então, gostamos de incorporação, de realizar a incorporação e gostamos de terreno. A minha paixão imobiliária é lentes, terrenos, né? Então, a minha irmã gosta de discutir produtos, se são 3 suítes, 4 suítes, debater a fachada do prédio. Eu já passei dessa fase, eu gosto realmente de terreno. Entendi. E eu lembro que na última conversa você tocou num ponto que eu achei fantástico. Nem todo terreno vale o que dizem que vale, porque tem terreno que dá para ser construído e terreno que não dá para ser construído. E esse estudo vocês também fazem. Exatamente, é o que ele produz, né? Então, o terreno ele tem que ser avaliado do ponto de vista produtivo. Continua que eu vou pegar uma água para tu. Mas a gente tem que ter cuidado dessa precificação não ser apenas uma especulação. Sim. Porque
quanto vale o imóvel? Ah, vale isso, vale aquilo e tal. Na minha visão, ele vale de verdade quando tem alguém disposto a fazer o Pix, a escritura e comprar. Então você tem aquele preço, aquela avaliação de mercado, né? Mas tem também o preço que é o que o mercado está disposto a comprar. Então é muito interessante a especulação imobiliária, o que se pretende sobre o imóvel, o que o proprietário sonha em obter com ele, e aquele momento do país, né, que ele está vendendo, qual é o preço real que o comprador está disposto a pagar? É isso que vale. É a verdadeira expressão do livre mercado. Não é o quanto eu acho, é o quanto o mercado paga. E essa é a minha especialidade, é trazer quem paga. Entendi. Então é quem compra, né? Seja o terreno para incorporação, para loteamento e para a área comercial. E aí eu acabo solucionando a vida do vendedor, que muitas vezes ele ouve preços e informações, avaliações no papel. E o que vale mesmo é quem traz o comprador. Sim. Né? E aí acaba que aí a gente descobre quanto vale o Quanto imóvel vale de verdade. fato. E, Márcia, tem uma coisa que você também contou para mim da última vez que chamou muita atenção. A gente está vivendo uma transição geracional. O imóvel físico, hoje em dia, já não é mais tão físico. E aí sim entra a revolução que você está trazendo, a questão da tecnologia. Como é que está sendo essa transformação? O mercado imobiliário ele é um dinossauro. Todos os incorporadores, loteadores, construtores, é um mercado que demora mais a ficar atento à tecnologia, a adotar a tecnologia, né? E a gente tem que perceber que o consumo imobiliário está mudando. Ou seja, um dono de uma fazenda em Vassouras, de café, comprou a fazenda maravilhosa, imperial, aquela coisa linda, tem 90 anos hoje, já está ficando numa situação difícil por conta da idade, não consegue administrar a fazenda, passou para o filho de 60, de 55 anos. Só que a fazenda é grande demais e ele já está cansado, ele começa a locar pasto, arrendar pasto, porque ele não consegue tocar a fazenda toda. E o filho, que tem 35 anos, não tem interesse no negócio da fazenda. Então está tendo um choque da geração de 20 a 25, 20 a 30 anos de idade, na ótica e na percepção dos ativos imobiliários conquistados pelo pai e pelo avô. Ou seja, o meu pai de 76 anos, ele falava para mim, olha, compre imóvel, meu filho, que a sua aposentadoria será fantástica, você vai ter renda e autoridade. Ele tem 76 anos e não está errado, não. Mas veja o meu filho de 23 anos que não quer carro, não quer imóvel, não quer ter nada que o prenda. E o maior fator para ele de conquista é manter a liberdade que ele tem e tendo experiências imobiliárias, né, com muita liberdade. Então, o garoto de 25 anos hoje, ele quer comprar e pagar apenas pelo que ele estiver usando. E se ele não estiver usando, ele quer ter toda a estrutura tecnológica e do bom funcionamento do imóvel para aferir renda. Fora isso, ele não tem interesse em comprar. Então é muito interessante que de 76 anos do meu pai até 23 anos do meu filho, em 53 anos tudo mudou do ponto de vista do consumo imobiliário. E eu estou no meio com 46 anos e tentando, né, conquistar meu filho no mercado imobiliário e manter meu pai atualizado. Como é que eu tento fazer isso? É trazendo tecnologia para a nossa vida imobiliária e eu venho inspirando outras pessoas nesse sentido. Boa pergunta, cara? Por enquanto não, estou só acompanhando. Então, aí você está trazendo essa tecnologia. É através da tokenização, correto? De uma forma bem leiga, e você pode me corrigir ou acrescentar. No mercado tradicional, a gente tem um fundo de investimento imobiliário. Sim. Seria basicamente uma tecnologia, um fundo mais atualizado ou não? Como é que seria isso? Pode até ser. Na verdade, a tokenização imobiliária, ela tem vários enquadramentos e classificações, tá certo? Tanto do ponto de vista jurídico quanto do uso da tokenização. Mas eu vou tentar explicar coloquialmente a base, né? A tokenização ela tem por base uma tecnologia chamada blockchain.
Blockchain é basicamente, assim, de uma forma leiga, são blocos de notas com palavras, frases, códigos e caracteres que se entrelaçam, blocos anteriores e blocos posteriores, onde consegue se gravar em blockchain dados e informações como contratos, memorandos, dados, e que aquelas informações ali estabelecidas nunca mais possam ser rasuradas, deletadas ou mitigadas. Ou seja, é uma espécie de cartório digital, onde você tem uma soma de computadores que validam aquele dado e aquela informação numa velocidade impressionante, e aquela informação, uma vez registrada em blockchain, ela nunca mais poderá ser deletada. Então, se eu faço um acordo com você, um contrato, um memorando, e estabeleço em blockchain, aquilo nunca mais poderá ser, eternizamos aquela informação, certo? E aí eu venho usando essa mesma tecnologia para estabelecer procedimentos digitais, tornando o mercado imobiliário mais confiável do ponto de vista das transações on-chain, né? Ou seja, o meu objetivo é tornar o imobiliário mais fluido, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo, mais intermediário intermediando, só que operações confiáveis de forma digital, instantâneas, usando tecnologias. E todo mundo sabe que o mercado imobiliário ele é conhecido como um mercado burocrático. Tudo demora muito, né? Comprar um imóvel demora muito, vender o imóvel demora muito e tal. Então eu acredito que com o uso de tecnologias disruptivas como blockchain, inteligência artificial, machine learning num processo de educação do brasileiro, vai se entender melhor o que vem acontecendo por aí, que já é realidade. Vejamos, o Drex, que é o real digital, está sendo concebido com o uso de tecnologia blockchain, né? Nós já vemos a movimentação digital dos cartórios com e-notoriado, sistemas de assinaturas digitais, e agora já até possuem a Anoreg blockchain próprio e caminhando nesse sentido, comprovando que é um caminho sem volta, né? Uhum. E basicamente as pessoas confundem muito blockchain com criptomoeda, criptoativo. Eu me encantei pelo blockchain porque é uma ferramenta que criou, por exemplo, um Bitcoin, uma moeda que chegou a bater 650 mil reais, né, no final do ano passado. E essa moeda é aceita no mundo inteiro, né, serviços, produtos, você consome tudo no exterior em Bitcoin, hotel, pedágio, comida, tudo, né? Países, inclusive, já adotaram o Bitcoin como moeda principal, como é o Salvador. E como é que um produto desse, que não tem um dono por trás, não tem um suporte, um atendimento, você não tem um escritório para visitar, não tem um e-mail, prospera dessa forma? Porque tem uma tecnologia fantástica que criou como consequência o Bitcoin, chamada blockchain. E essa tecnologia é que me inspira a juntar o mercado imobiliário real, o lastro real do ativo real, garantidor das operações financeiras do mundo inteiro com o digital. Mas Não sou esse o inovador mundial, né? Naturalmente eu passei por vários estudos de cases reais em países como Alemanha, Suíça, Estônia, Suécia, Vale do Silício. Eu venho me inspirando no que os estrangeiros em países que são mais pró-tecnologia estão fazendo antes da gente. Mas eu quero parabenizar o Brasil porque tudo está acontecendo. A gente tem tido apoio, né? Estou tendo condições legais, né, de avançar. Tudo iniciou-se pelo marco regulatório da cripto, né? E com base em lei federal, esse mercado vem se abrindo. E acredito muito na Web3, na evolução da internet para a internet das blockchains, né? Onde talvez o maior problema mundial na área dos negócios possa ser melhorado, mitigado ou até curado, que é a confiabilidade entre as pessoas no mundo dos negócios. Ninguém confia mais em ninguém no mundo dos negócios. E um contrato não traz mais segurança de que um vai pagar o outro, de que vai ter felicidade naquele acordo. E aí eu acredito que o blockchain ele possa trazer
mas transparência, compliance, governança e procedimentos que tragam confiabilidade entre a parte A e B que fizeram um acordo e querem comprar e vender, por exemplo, on-chain, terem o processo de regulação da compra, por exemplo, de um imóvel também extremamente confiável, e esse processo hoje, na Web 2, eu não tenho a segurança que gostaria numa internet livre, onde se produzem fake news e golpes todos os dias. Eu venho caminhando para um ambiente mais seguro operacional, né, que é a Web 3.0 e abraçando a internet das blockchains como causa. Perfeito. Tu ia falar um pouco? Não, ele já respondeu, era exatamente essa parte da confiabilidade que eu ia pedir ele para explicar para a gente um pouquinho mais, como que a tokenização dos imóveis traz mais segurança exatamente para os proprietários dos imóveis. A tokenização, ela pode ser, basicamente, para vocês entenderem, a Ribus ela é uma evolução em white paper, que é o que nós temos de compromisso público gravado em blockchain com milhares de pessoas, e o último white paper da empresa se chama Wineskin. E o que diz o Wineskin? Nós propusemos a mercado, com cálculos, funções, estatísticas, oráculos que eu pego dados do mundo off-chain e levo para o mundo on-chain, sistemas de prop sign e wallets, né, o que há de mais moderno no mundo, propondo como juntar o mercado imobiliário real com o digital. E tokens serem apenas a representação digital de negócios do mundo real. Porque se o mercado imobiliário traz lucro ou traz renda, é essas duas verticais que vão sustentar o digital, para não acontecerem coisas que já aconteceram no país. Precisa ter resultado imobiliário para dar sustentação às empresas digitais. Muitas empresas digitais, como iFood, Uber, não deram lucro nos primeiros anos e passaram muitos anos sem dar lucro. Mas o que elas tiveram? Uma comunidade engajada, um alto faturamento e um monopólio da forma de fazer algo bem específico. Essas três coisas a Ribus tem, mas ela é ancorada em negócios imobiliários reais. Qual é a grande dificuldade desse mercado? É que o mundo da cripto, o mundo do token, o mundo do blockchain, todo mundo é curtoprazista. E o mercado imobiliário não tem jeito, você faz lucro a médio e longo prazo, tudo demora, tijolo sobre tijolo, tudo Então, o brasileiro, ele perdeu a capacidade de pensar a médio e longo prazo. Todo mundo quer pensar no curto prazo. E aí abrem oportunidades para as pessoas que pensam a médio e longo prazo conquistarem oportunidades e dinheiro. Se comparado aos curtoprazistas, que tudo é para ontem, né? E às vezes se precipitam. Então, a conexão mais desafiadora não é a tecnologia por conta da infraestrutura que a Ribus já apresentou ao mercado, é sim o tempo dos negócios, né? O mundo cripto é todo mundo jovem, rápido, para ontem, 2 dias é uma eternidade, e eu estou acostumado com o mundo imobiliário, que eu vou ali carregando cimento e construindo uma história imobiliária. Fazer um muro depende de planejamento, de cronograma, de responsáveis e de custos. E o mundo cripto tem muito a ver com especulação. E a especulação, eu não tenho nada contra a especulação. As pessoas podem especular o que for, mas a minha crença é em histórias de lastro real, né? Conexões reais que façam sentido, que tenham pé e cabeça. Porque o mundo cripto está sem meme coins e projetos que não tem projeto, não existe projeto por trás, né? E que até muitos estouram aí, dão... Realmente é surpreendente o que as meme coins fazem. Mas nada disso me interessa. O que me interessa são projetos que mais se assemelham a stablecoins do que projetos extremamente especulativos, né? E a gente vê a evolução do país acontecendo com a tokenização de precatório, já existem FDIC tokenizado, já existe CRI tokenizado, e o país está realmente avançando, e nós lá da Ribus estamos fazendo exercícios incríveis nesse sentido, né? MVPs, e melhorando, aperfeiçoando, igual um movimento de judô que a gente tem que fazer um monte de vez.
para poder ficar bem, Organizado, bem treinado. mas a junção do real estate com o digital é fantástico. Um oceano azul de oportunidades, né? E tudo isso é um caminho sem volta, porque cartório, a moeda brasileira nesse sentido do blockchain, é muito interessante tudo isso. Me corrija se eu estiver errado. Essa junção, ela mitiga muito a questão da especulação, porque você tem um bem digital que pode ser especulado, mas quando ele é lastreado a um imóvel, você mitiga essa especulação. E aí ficam dois chapéus, né? Tem o trader, que fica comprando e vendendo, compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta. É um especialista em comprar e vender, e ali ele faz o caixa dele. Não é a minha posição. A minha posição é de holder na Ribus, né? Então eu sempre recomendo as pessoas comprarem na baixa, mas entenderem do projeto de quando é o melhor momento para se vender na alta. E aí você vê se o tempo do negócio está alinhado à sua expectativa pessoal de realização de resultado. Isso é muito interessante. Às vezes o cara entra desenquadrado no tempo. Mesmo ele entrando num negócio que demora 2 anos para fazer resultado, ele entra para fazer uma especulação no meio do caminho e às vezes ele pode comprar na alta, pode comprar na baixa, às vezes acerta, às vezes erra. Então é muito interessante porque tem uma minoria que ganha dinheiro e é uma maioria que se perde no meio do caminho. Por que se perde no meio do caminho? Porque entrou com a expectativa errada, né? Então a gente precisa educar o brasileiro de que é algo semelhante aos fundos imobiliários, sim, só que ao invés de estar no mundo totalmente centralizado, o mundo das taxas, abertura de taxa, carregamento, um mundo que tem muito intermediário, como essas grandes prestadoras de serviços financeiros que hoje valem bilhões, fazendo resultado num mundo muito taxado do IPO, por exemplo, né? Então eu acredito no mundo descentralizado, não como fuga para tributos, porque nós da Ribus fizemos tokens que, quando comprados na origem, são emitidas notas fiscais, igual você comprar um carro, você sai da concessionária com o carro transferido e com a nota fiscal para você declarar no imposto de renda. Mas sim nesse conceito da descentralização, como evolução, tendo empresas nesse ambiente descentralizado, mas na prática a empresa é centralizada. A Ribus tem dono, a Ribus tem sócios, a Ribus tem escritório para te receber, e-mail, suporte. Então é um posicionamento bem diferente do que eu tinha visto de cripto, que era um ambiente que eu me sentia muito inseguro, demorei para comprar Bitcoin, justamente porque eu não tinha segurança, quem é o dono da empresa, então eu tinha muito preconceito. E tudo que acabei comprando, um amigo de confiança me indicou e tive resultado, e tudo que me trazia de insegurança, nós procuramos na Ribus trazer o contrário, né? Tá perto do tokenista, ter escritório para recebê-lo, ter suporte, ter e-mail, ter dono. Então eu estou num ambiente descentralizado, mas a empresa é responsável, né? Marcelo, tem um ponto legal que numa conversa anterior você tocou, e acho que casa um pouco agora com o que a gente está falando, a respeito da tecnologia, porque não tem gente comprando Ribus só no Brasil, tem gente comprando Ribus no mundo inteiro, e a transação imobiliária. Como é que foi feita essa junção? Isso é muito interessante. O que acontece é o seguinte, né? Eu com 46 anos, eu só via a Receita Federal Brasileira qualificar a reserva física de valor. É o carro, o imóvel, que você vende, recolhe esse ganho de capital e bota dinheiro no bolso. Mas no ambiente digital, o que eu tinha? Só milhas. Então, milhas eu uso cartão de crédito, ganho um presente provisório, e se eu esquecer de comprar passagem aérea, aluguel de carro, um eletrodoméstico, ela expira e eu perco ela, né? Então, o nosso trabalho foi basicamente fazer a milhas imobiliárias num primeiro momento e transformar essa milha numa reserva de valor, assim qualificado pela Receita Federal, no caso da Ribus. Então, o token, ele é um ativo patrimonial digital, no caso da Ribus, de cunho imobiliário, que você declara conforme recomendado pela Receita Federal no código específico do imposto de renda e recolhe ganho de capital na PJ ou na pessoa física,
E, portanto, o que antes era milhas e expirava, agora é um patrimônio digital que você pode colocar no seu imposto de renda e um dia pode realmente vendê-lo por um preço surpreendente e, naturalmente, recolha 15% de ganho de capital e usufrua de 85% do seu lucro na Ribus, se esse lucro for acima de 34.990 por mês, né? Resultado. E na pessoa física, naturalmente, conforme a tributação brasileira, 27,5% e tal, mas o fato é que o ativo agora não expira. E agora no Brasil existe a reserva de valor digital, que é um token imobiliário, que você declara no imposto de renda, nós da Ribus te ajudamos nesse informe anual, e se um dia você aferir resultado nele, está estabelecido o critério de tributação, né? Então, assim, quando a gente fala de tokenização, a gente pode tokenizar um imóvel pronto e fracioná-lo. Nós podemos tokenizar um imóvel na planta, como nós já estamos fazendo no condomínio Viverde em Itaipava. Eu posso tokenizar um recebível de uma carteira de loteamento, um galpão logístico com um contrato de locação futura, o direito econômico daquele imóvel que tem um contrato assinado, eu consigo também tokenizar. E eu consigo tokenizar o uso de um imóvel, por exemplo, através do produto Ribusqui, que está focado na vacância short stay, vacância de curta temporada. Então, quem tem essa NFT, que é um token não fungível, tem um acesso e uma vantagem exclusiva de ter até 80% de desconto, por exemplo, nas diárias que estão lá no Airbnb. E o proprietário desse imóvel em Copacabana, em Angra, em Búzios, que tem apelo turístico, e o administrador, e também a plataforma Airbnb, todos levarão mais dinheiro para casa se a gente tokenizar a vacância, o que ninguém comprou, né? E a Ribusqui te dá acesso a esse universo onde você, o owner, o proprietário dessa chave, só vai usufruir de experiências imobiliárias para o resto da sua vida, aferindo, alcançando imóveis de luxo e pagando preço econômico. Né? Por quê? Porque é a vacância. Então também consegue se tokenizar o uso de um imóvel. Então é algo muito complexo. Só para contextualizar, isso tudo são camadas em blockchain bem profundas, né? E no caso nosso lá da Ribus, é o que nós chamamos de narrativa RWA, Real World Asset, que é a capacidade com ferramentas reais, plataformas, aplicativos funcionando, conforme as regras do país, CVM, Banco Central, capazes de trazer solução para o seu ativo na tokenização imobiliária nessas categorias. Então, a Ribus é uma infraestrutura tech pronta, capaz de tokenizar o seu imóvel e de descentralizar e te ajudar a mudar de posição. Né? Às vezes o imóvel é muito difícil de ser vendido, ele é ilíquido, ele é muito pesado, e através da tokenização a gente traz soluções A, B, C, é bastante interessante. Eu queria tirar a dúvida em relação à Ribusqui, entender um pouco melhor como ela funciona na prática, né? Por exemplo, se eu sou o detentor de uma Ribusqui, você falou que eu tenho 80% de desconto nos Airbnbs. E aí, quando eu quiser lá usar aquele imóvel, a Ribusqui que eu compro, eu consigo comprar tipo fracionado também ou não? E aí o seguinte, eu pago em Ribusqui também ou eu tenho um pagamento por fora ali? Como que funciona a questão do pagamento em si? Boas perguntas. O Ribusqui é um produto, né? A gente vem fazendo MVPs por lote. O lote 1 foi um sucesso absoluto, vendeu em 17 dias. O lote 2 também foi um lote diferente, mais barato, porém com uma taxa de uso. E agora nós estamos indo para um lote muito especial. São 3 produtos, mas basicamente você adquire uma chave que te proporciona uma releitura do timeshare. O timeshare o que é, né? Um sucesso mundial, que a pessoa compra 15 dias de uso para ficar 5 dias na Argentina, 5 no Chile e 5 no Brasil. Não são 16 dias, um 15. A nossa chave é uma chave que te proporciona uma experiência sem trava de uso. Você pode usar quantas vezes você quiser, como quiser e até morar no Ribusqui, né? Mas basicamente
nós estamos focados num tripé ou quadripé operacional quando envolve a Ribus, observando que o Airbnb está muito interessado e preocupado com o que está alocado, mas o que está em vacância, ele não está ocupando a sua cabeça e eu quero trabalhar isso. Eu quero ocupar o meu dia a dia com a vacância, aquele imóvel que não está ocupado, aquela noite que vai dormir sozinha, vazio. E basicamente o Airbnb vai ficar feliz, né? Porque se a gente traz alguém para consumir essa vacância, leva mais dinheiro para a plataforma. Tem uma figura interessante, que é com quem eu faço negócio, que é o administrador short stay. Esse cara ele tem 5 a 8 anos no Brasil só, que é um novo profissional que administra a roupa de cama, a roupa de banho e o bom funcionamento de um imóvel que tenha esse perfil de giro turístico, né? Então esse administrador, ele percebe junto com o proprietário, tem 48 horas lá no Airbnb que ninguém entrou naquele imóvel, ninguém navegou nas fotos, ninguém foi ver o preço, e aí nós chamamos isso de last minute. A tendência é que esse imóvel vá dormir vazio, e naquele momento ali, por tecnologia, a diária, que é R$1.000 a diária, um imóvel de luxo, pé na areia em Búzios, nós temos São Sebastião, Guarujá, Ubatuba, Rio, aquele imóvel que ia ser R$1.000 a diária, porque ele vai dormir vazio nas próximas 48 horas, nós conseguimos um desconto de 80%, de até 80% do preço. 99% dos imóveis disponíveis na minha plataforma é 80% de desconto. E basicamente você vai pagar só R$200, 20%. E aí quando eu mostro para o proprietário, para o administrador, que ele está ganhando 20% daquela segunda, terça, quarta, que quer dormir vazio, ele não vê que ele está perdendo 80%, ele está ganhando 20%. E esse 20 ajuda muito no pagamento das despesas do imóvel em si, né? Quantos imóveis estão vazios em Balneário Camboriú, na Bahia, no Nordeste, e que possam ser reinventados? E o desconto é a principal atração, né? E acredito que esse uso short stay vai gerar a venda desse imóvel de alto luxo. Por exemplo, você não vai na feira caminhando, te oferece uma prova e você volta para comprar o produto porque está maravilhoso. Então eu convido um amigo a frequentar via Ribusqui aquele determinado imóvel, você volta para comemorar a festa do filho, daqui a um mês volta de novo, daqui a pouco você já está praticamente parte integrante daquele imóvel, envolvido emocionalmente com ele, e tem uma plaquinha ali do lado, esse imóvel está à venda. E essa experiência pode fazer um imóvel caro de luxo tornar-se mais líquido. Entendi. Né? Então, resumindo, hoje o Ribusqui você compra em 10 parcelas no cartão. O cliente que quiser comprar em token Ribus também ele pode, ou até mesmo comprar à vista. Mas o fato que nós estamos fazendo um MVP da seguinte forma. A nossa média é imóveis acima de R$800 a diária, imóvel de luxo. Se você economiza 640, 80%, você vai pagar apenas 160. Se você paga parcelas no cartão de crédito abaixo disso, se você alugar 10 vezes no cartão de crédito ou alugar 10 diárias do Ribusqui na sua vida toda, a sua chave sai de graça. Se você tiver pretensão de alugar 10 diárias ou mais na sua vida, a sua chave sai de graça. Porque eu estou no momento hoje do teste, do MVP. Eu não estou olhando dinheiro, eu estou olhando a experiência do meu amigo que vai usar. Ele vai, ao invés de pagar 1.000, vai pagar 200, ao invés de pagar 800, ele vai pagar 160. Ele vai ver o valor daquele desconto. E basicamente eu tenho atingido 3 públicos incríveis. Todos eles bilionários na minha visão. O primeiro é o turismo de carro. Estou quinta-feira com a minha esposa tomando um vinho, e aí eu falo, Bruninha, vamos ver o que tem sábado e domingo barato para a gente fazer? E aí eu vou ver Búzios, Angra, Petrópolis, Teresópolis, Penedo, aonde eu consigo alcançar de carro. E fazer a mala amanhã com a minha família e viajar. Por quê? Porque eu estou falando do last minute, estou falando da vacância. Mas esse turismo de carro é um público gigantesco, né? O pessoal de Juiz de Fora vai para Cabo Frio, tem toda uma dinâmica de você frequentar
Aonde você vai com a sua família no final de semana, eu consigo atingir com a Ribusqui. O segundo público é cuidando de uma dor minha mesmo. Eu tinha um custo muito alto com hotel, de equipe e de negócios, né? Viajando a negócio. E basicamente hoje você consegue ficar hospedado na Barra da Tijuca por R$ 50 perto do mar. Na Dias Ferreira, no Leblon, por R$ 100. 3 suítes em Copacabana, R$ 160. Leblon, Botafogo. É impressionante o desconto. É impressionante. Por quê? Porque de segunda a quinta a vacância do Airbnb é enorme. E muitos imóveis dormem vazio. E o proprietário e o administrador que assinam comigo, concordam em dar desconto, estão sempre tendo o imóvel ocupado. E o depoimento social de quem está usando é que me emociona e me dá força para continuar. Porque quando você traz uma solução, né, e todas as pessoas querem consumir, de qualquer idade, de qualquer profissão, todo mundo quer hospedar-se num imóvel selecionado. Eu escolho muito qual vai entrar na nossa plataforma, com desconto. Então é um produto que atende a toda necessidade. E eu tenho condição de fazer parcerias que ainda incrementem força nisso. Estou sendo procurado por empresas de passagem aérea. Se eu resolvo a hospedagem e um amigo resolve a passagem aérea. Estou sendo procurado por empresas de serviço. Porque se você vai hospedar-se em Angra, numa casa de R$ 3.000 a diária, você vai pagar 600, né? Tem 5 suítes. Talvez você queira um motorista bilíngue, um carro blindado, um serviço de videomaker te acompanhando no final de semana já todo estruturado, uma babá bilíngue. Então, o rico, ele gosta de conforto, de solução, de conciergeria. Ele quer chegar na casa, ter supermercado, mesa de pães, mesa de queijo, o vinho já na geladeira, na temperatura da escolha da sua esposa. Então, ninguém quer chegar numa casa de praia e ir no supermercado. Então, a gente tem muito como enriquecer e aperfeiçoar esse produto, salvando hotéis e pousadas, por exemplo, em baixa temporada no Nordeste. Todo mundo sabe que juntam dinheiro no verão para suportar o inverno. Às vezes a conta não fecha, o cara quebra. E o que ele quer? Que eu leve a ele uma comunidade de hóspedes na baixa sazonalidade dele. E, claro, ele vai me trazer desconto para os meus hóspedes. Mas eu também trago movimentação e dinheiro para ele se sustentar até o próximo verão. Tu consegue oxigenar aquilo que não estava morto. É muito interessante quando a gente olha a vacância, né? Você imagina uma noite passada de domingo para segunda que dormiu vazio. Aquele tempo você não volta, você não recupera. Então, o mais interessante é gerar mais faturamento para as plataformas short stay, mais faturamento para o administrador short stay, que é com quem eu faço negócio, e o proprietário, que só quer ter o bem dele bem administrado, e o proprietário quer ver dinheiro entrando. E um imóvel em bom funcionamento. A gente se envolve nisso tudo, tem uma curadoria, né? E o incrível é que a gente agora tem, nesses próximos 3 meses, um volume enorme de imóveis a entrar nessa plataforma no Brasil inteiro, que você vai poder viajar para a serra, para o mar, para a montanha e ter acesso a imóveis incríveis pagando só 20%. Isso que eu ia te perguntar agora, a respeito dos imóveis. São duas perguntas, na verdade. Como é que está sendo esse rebrand? Porque você chega no proprietário, vou dar 80% de desconto. Não é 80% de desconto. Você vai estar ganhando 20% no momento que você não estaria ganhando nada. Exatamente. Como é que está sendo essa aceitação? E segundo, como é que é feita essa captação? Você tem uma equipe para o mercado ou os proprietários te procuram? Assim, a gente começou tratando com o proprietário José, que tem uma casa com esse perfil. Só que o negócio está crescendo tanto que agora eu prefiro falar com os administradores. Esse sim tem 800 imóveis em administração, mas basicamente o proprietário ele só quer ver o imóvel dele sendo bem cuidado e dinheiro entrando. O administrador é só conversar com a empresa que ele vai entender que ele não perde nada, ele ganha diariamente 20%. Né? Então, ele pode dar um desconto de até 80%, mas importa para ele não é o desconto, importa é o que está entrando, e se dormir vazio ele vai receber nada. Melhor nada ou melhor 20%, né?
Então, é uma dinâmica interessante, que é um produto que operacionalmente leva dinheiro para o Airbnb, leva dinheiro, por exemplo, para o administrador e para o proprietário. E o dono dessa chave é um clube private, não quero vender para todo mundo, é um clube bem conciso de pessoas que gostam de se hospedar e tem fluxo de viagens, né, familiar ou a negócios, mas que querem hospedar-se com 80% de desconto num imóvel fantástico, num imóvel avaliado, num imóvel acompanhado por nós, né? É basicamente uma solução incrível aí. Não, com certeza. Com certeza. E essa tecnologia está trazendo uma dinâmica nova, né, para o mercado. Quando a gente faz a conexão por API, é que nasce a mágica, né? Então, o sistema de reserva funcionar muito bem, é tudo como acontece no Airbnb, né? Tem projetos para virar aplicativo também, ou por enquanto vai ser plataforma só para o site? Sim, até a gente tem essa notícia muito boa, né? É o Vem Aí, de uma plataforma, o V2 nosso, até final de janeiro está no ar, e o nosso projeto de roadmap é sim oferecer um aplicativo completo com soluções e oportunidades de melhorar ainda mais a sua experiência, né? Trazendo oportunidades, por exemplo, um modo com um cozinheiro de primeira linha, um churrasqueiro de primeira linha, a conciergeria proporcionar mimos, né, para quando você chegar na casa, ter, por exemplo, uma música ambiente, ter já um jantar sendo preparado, muita coisa que pode ser adicionada, porque as pessoas querem chegar sábado e domingo e descansarem, né, que relaxarem, é a descompressão, né? E isso é muito, muito interessante do ponto de vista nacional e até internacional. Imagina os nossos amigos viajando para a Europa com um descontão na hospedagem, né? Nós estamos falando de usar a autoridade de plataformas mundialmente aceitas como a Airbnb, então a solução é escalável. E agora só uma pergunta assim, bem de curioso. Teria a possibilidade de, nesse aplicativo, como você disse, com o cozinheiro e tudo mais, acabar se tornando um marketplace para esse serviço e movimentar a economia daquela região? Perfeitamente a formação de uma comunidade engajada, né? Veja você que o iFood, o Uber, demoraram muito tempo para dar lucro, mas a primeira coisa que eles fizeram foi uma comunidade engajada, faturamento, naturalmente vendendo, né, serviços e produtos, e um monopólio operacional de uma forma de fazer. Então, no nosso caso, é justamente isso que nós buscamos, a formação de uma comunidade engajada, tribos que gostam de viajar por vários motivos, né? E todo mundo quer hospedar-se com 80% de desconto, seja você viajando para descansar, seja viajando a trabalho, né? As hospedagens podem ser mais baratas, tanto em imóveis avulsos, soltos, short stay, como hotelaria, né? Desde que a gente ocupe o período que ninguém comprou. Sim. É melhor a mesa do restaurante do hotel estar vazia ou nós trazemos uma comunidade para consumir, claro, por um preço mais acessível, mas o cliente está lá na mesa consumindo? Ou é melhor estar tudo vazio? Ter sempre alguém consumindo. E a sazonalidade, né? Todo administrador short stay sabe, por exemplo, um administrador lá em Pipa, no Rio Grande do Norte, ele sabe qual é o mês mais fraco, qual é o mês mais forte que chegam os europeus para consumir o Rio Grande do Norte. Então, o nosso objetivo é sempre entender onde é que está o momento de fragilidade do proprietário e do administrador e trazer para ele cliente, caixa, entrada de caixa com consumidores que usam a nossa solução digital e essa chave digital para ter essa vantagem exclusiva. É justamente curar essa dor, né? Curar essa dor. Curar essa dor da... Eu já quero comprar a minha já, cara. É muito interessante. E o legal é que a gente pode fazer chaves, por exemplo, só para o litoral, só para a montanha. Eu posso fazer uma chave só para quem mora em Juiz de Fora, que consome Cabo Frio. Eu posso fazer uma chave on demand para a sua empresa, para que todos os funcionários, parceiros, fornecedores tenham essa experiência e essa vantagem. A Ribusqui, ela além de um produto que se vende, ela também pode ser uma espécie de bonificação de presente. Quem que não gosta de receber uma chave eterna
que você declara no seu imposto de renda, deixa-se de pai para filho, porque é um patrimônio digital, você não tem limite para usar, não tem nenhuma trava para usar, quantas vezes você quiser. Sim. E a vacância imobiliária é uma realidade no mundo inteiro e a gente pode usufruir dessa vacância pagando menos. A Ribus é considerada uma fintech? Ela se enquadra em qual categoria? É uma empresa que junta o real estate com o mercado digital. É por isso que a pergunta. Ela é uma startup que tem a visão de fintech e tem uma visão, por exemplo, de proptech, de landtech. É muito interessante a junção dessas duas, mas eu diria que tem um enquadramento específico para Ribus. Para o leigo entender, quando eu vou, ou um incorporador, fazer 60 pavimentos em Balneário Camboriú, um prédio, por exemplo, tem que se fazer 4 pavimentos de fundação para baixo da terra, concreto armado, uma fundação bem forte, e tem que ter os pilares, porque o prédio vai ventar, ele não pode cair. Eu diria para você que a Ribus é essa infraestrutura, essa fundação e esse pilar, tech, em Web3, utilizando-se de smart contracts, contratos auto-executados e autorregulados, né? Onde dessa infraestrutura tech pode-se nascer diversas soluções para o mundo do shopping center, para o mundo da incorporação, para o mundo do hoteleiro, para o mundo da logística, né? Sempre utilizando os princípios do blockchain, da Web3, como fundamentação tecnológica, né? Então nós estamos numa camada bem profunda de blockchain, talvez a mais profunda conhecida pelo ser humano mesmo, e dentro da narrativa RWA, que é o real estate tokenizado, né? Uhum. E uma simples solução de uso, né, com token, que te dá acesso, te dá vantagem exclusiva, te traz um incentivo exclusivo, melhora tanto a vida do Airbnb, do administrador, de tantos proprietários, traz tanto mais dinheiro, muito mais consistência no propósito dele, que é alugar e aferir renda, né? Através de uma solução da tokenização do uso do imóvel, né? Você imagina a quantidade de ferramentas e soluções digitais que a Ribus é capaz de trazer para melhorar o mercado imobiliário e a experiência de consumo, né, do imóvel. Sim. Pelo... A gente voltar agora, a gente falou um pouco sobre a Ribusquet, agora vamos voltar para o token um pouquinho. Já foi feita alguma transação em criptomoeda? Sim, isso também é uma história muito interessante, né? Nós conseguimos fazer as primeiras escrituras, ato notarial perfeito, de um imóvel sendo transacionado, adquirido, vendido, 100% em cripto do país. Então, nós fizemos as escrituras, nós utilizamos aqui o cartório aqui da Barra da Tijuca, o maior da cidade, que é o 15º. Um abraço à Michelle, à Fernanda, que são excelentes no que fazem. E essas escrituras já foram registradas nos RGIs competentes. E o que muda nisso, né? É que agora, através da solução da Ribus, um proprietário de um imóvel consegue alcançar uma nova categoria de compradores, que é quem tem criptoativo ou criptomoeda. O comprador e o vendedor, ou o permutante, eles se aceitam com essa forma de pagamento, né? E basicamente lavra-se a escritura. O grande segredo, né, é aonde vai ser pago, né, a hash que aparece na escritura da blockchain, comprador e vendedor, ou as duas partes diante de um tabelião com fé pública, lavrando aquele ato perfeito, e a correspondência daquelas criptos em moeda corrente nacional. Porque naturalmente você vai pagar as custas cartorárias em reais e também o imposto de transmissão no ato da compra e venda ou no ato da operação ali em cartório. Então o grande segredo é a correspondência em moeda corrente nacional no ato da transação. Porque no país você tem que fazer a correspondência para a moeda corrente nacional. Mas é muito interessante porque essa evolução conta, né, com o apoio do governo federal que vem nos ajudando. Você vê que o Drex está sendo concebido em blockchain, mas principalmente quero parabenizar aqui a ANOREG, que é a Associação de Donos de Cartório de Notas e de Registro do Brasil,
né, que numa live ao vivo comigo nós falamos sobre essa jurisprudência, e o cartório vem evoluindo, né? A gente vê o e-notoriado, a gente vê as assinaturas digitais, e agora até possuem blockchain próprio. Então, tanto o governo federal, o país, com a sua moeda própria, o real digital, o Drex, quanto os cartórios estão caminhando no sentido do uso dessa tecnologia blockchain, e, portanto, a tokenização é um caminho sem volta. Eu te perguntei isso porque o Brasil ele tem uma cultura de ser um país muito burocrático. E principalmente na parte de imóveis. É documento pra caramba, RGI, tu conhece tudo, já tem muito mais do que eu. E a tendência da tecnologia é facilitar, é diminuir. Então já estão se falando. E a solução é muito interessante porque o imóvel, a maior dor do mundo é a iliquidez de um imóvel. Ele é imóvel. Para conseguir vendê-lo, preciso ter taxas de juros atraentes ou dar desconto, né? E aí o imóvel, às vezes, é um imóvel caro, difícil de vender, e muitas vezes as famílias ficam tentando dar desconto, 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 e não conseguem vender aquele determinado imóvel, né? Então eu tenho um amigo que acabou fazendo uma operação muito interessante, onde ele tinha um imóvel em Copacabana, um imóvel na faixa de 6 milhões de reais. O custo desse imóvel mensal, com IPTU e condomínio, tornava ele ilíquido, porque um comprador e um vendedor não queriam assumir aquele imóvel caro, de manutenção cara. E esse meu amigo já estava dando desconto e não conseguia encontrar um comprador para adquirir aquele imóvel, né? E ele fez uma operação em criptoativo, porque o imóvel não consegue se vender só a suíte ou só a varanda daquele imóvel. Ou você vende ele todo ou não vende, né? E quando você faz essa desmobilização, essa descentralização, o criptoativo ele pode ser vendido fracionado, transformado em reais. Você pode apagar uma emergência e o saldo você pode vender, torná-lo tokens, dólar digital, Bitcoin, tokens de precatório, fan tokens de futebol, tokens de renda fixa, e pode transformar para reais também. Mas o fato é que o imóvel ele é difícil de ser vendido, tem um ticket, né, de preço muito alto, e quando você desmembra isso de forma fracionada, você traz liquidez, né, e a solução que o proprietário estava precisando. Então, a nossa ferramenta DexCap, né, da Ribus, que é uma empresa de equity crowdfunding, vem trabalhando dessa forma a desmobilizar e trazer soluções para o proprietário que está encalhado, que tem muita dificuldade de mudar de posição e às vezes até cria um conflito familiar, né? Porque a visão do avô que fundou e comprou uma fazenda não é a mesma visão do neto que está chegando. E esse fracionamento você consegue distribuir entre pessoas recursos de uma forma mais fluida. Né? Você pode explicar só um Não pouquinho? sei se conseguisse, estou falando muito tecnicamente. Não, tá perfeito. Tá perfeito, tá perfeito. Cara, como é que funciona a Dex? DexCap. Como é que ela funciona? Porque, pergunta de leigo, tá? Quando um banco vem comprar um imóvel, você compra um imóvel com o banco, até você quitar, o imóvel é do banco, não é teu. E como é que é Muito essa bom. operação? O brasileiro ele estava sempre condicionado ao banqueiro, né? Então, no mercado imobiliário, muitas vezes você vai pegar o financiamento da obra, você tem que hipotecar o terreno ao banco, ainda pagar seguro risco de engenharia, seguro término de obra, e muitas vezes o banqueiro pode ser quem vai te quebrar. Um país instável, que sai de 2% de Selic, vai para 14%, volta para 11%, e o banqueiro nunca vai deixar de te cobrar juros. Esse caminho nunca foi o meu caminho. Então eu sempre busquei funding alternativo com investidores, né? E muitas vezes esse investidor sabedor que eu só tenho banco a recorrer, ele também se torna um investidor abutre. Então, buscando uma solução que não fosse nem A e nem B, nós buscamos a DexCap, que é a primeira empresa de equity crowdfunding, né, dentro da normativa adequada da CVM, onde ela é capaz de trazer funding para
Donos de startup, por exemplo, que querem vender equity, cotas em troca de investimento. Também, por exemplo, um amigo que tem um terreno, para ele é custo e problema, mas ele quer trazer dinheiro para fazer uma loja, que com a loja ele afere renda e resolve o problema dele. Então a gente consegue fazer ali uma operação estruturada muito interessante em cima do imóvel e também operações que tragam renda recorrente, por exemplo, energia solar. Mas, em resumo, é uma plataforma conforme as regras da CVM, as regras do Banco Central, totalmente legalizada, que proporcionam empresários que tenham processos e projetos viáveis, coerentes, a buscarem funding do mercado. Esse período de captação dura até 120 dias e legalmente é possível fazer a captação de até 15 milhões de reais. Então, basicamente, o que os investidores querem? Participar do faturamento do negócio. A melhor forma do investidor acompanhar, porque o custo não importa, entrada de caixa, vendas. Segunda forma é o tokenista participar, né, do resultado daquele negócio, e como é um resultado futuro, pode vir ou não. Sim. Também o demandante pode trazer garantias ou não. Tá? E, basicamente, tem que ser um projeto que tenha todo um business plan, com cronogramas responsáveis, custos, resultados previstos. A gente tem uma curadoria quando solicitantes, né, a gente verificar a qualidade do projeto, se tem estrutura jurídica, se o solicitante tem lastro e storytelling para contar de realização naquele determinado propósito. Mas é uma plataforma que traz recursos dentro da lei, dentro das regras nacionais da CVM e do Banco Central, e a gente passa por um processo de acompanhamento, de fiscalização, muitas regras de compliance, governança e de transparência precisa existir, mas a gente traz uma forma alternativa, né, de captação de recurso e de trazer solução de caixa e de oxigenação para esse empresário, para esse demandante. É uma plataforma tech, né? E ela está dentro da Ribus também. A grande diferença, né, porque já existem empresas de crowdfunding no Brasil, é que nós trazemos o crowdfunding tokenizado. Qual a grande diferença nisso, né? É que se eu compro uma cota de um empreendimento imobiliário ou de, enfim, qualquer que seja, eu não vou ficar 48 meses preso, né, e só vou aferir resultado no final. Você, com a DexCap da Ribus, ao longo dessa trajetória, você pode transferir os direitos e deveres daquela cota, por exemplo, se eu me separar da minha esposa, eu posso transferir para ela, né, ao longo desses 48 meses. Então, portanto, a gente é capaz, com tecnologia, de trazer segurança ao país, de abrir o mercado secundário ao longo dessa caminhada. E isso muda tudo, porque o investidor, às vezes, não quer ficar 48 meses preso. Ele quer ter a liberdade de fazer com o ativo digital que ele adquiriu o que ele bem entender. Mas essa transferência entre pessoas precisa ser regrado e acompanhado pela CVM, pelo Banco Central, e nós temos todo o processo funcionando. As empresas já estão... a gente tem oferta desde dono de shopping precisando de reforma, loteador precisando de solução, dono de supermercado, recebi um dono de hospital. Ou seja, se ele tem um negócio imobiliário ou não, mas que seja consistente, coerente e viável, pessoas de forma fracionada, de forma descentralizada, podem participar daqueles negócios escolhidos ali e terem resultados, lucros, ou até participar do faturamento daquele negócio e ter uma pontinha ali, ser uma parte integrante, né? E aí, quando você normalmente busca investidor no mercado, você tem aqueles investidores e negócios de ticket mais alto. Quando a gente vai para o universo da DexCap, é bem descentralizado e bem fracionado. E aí todo mundo tem acesso. Então, na prática, é uma grande ferramenta de democratização, né, onde as pessoas passam a ter acesso a oportunidades com
muito pouco recurso, se desejarem, mas entrarem para aquela festa e esse público muitas vezes não tinha acesso se comparado ao que tinha antes da DexCap no mercado. Então, é uma ferramenta democrática de acesso às pessoas a oportunidades diversas, produtos alternativos. Então, ali dentro você vai ter a sua escolha, né? Eu quero saber o seguinte, como alguém que quer investir através da DexCap faz? Por exemplo, eu estou com dinheiro e eu quero fazer parte de alguns projetos que estão chegando para você na DexCap. Como eu faço? Você vai entrar dentro dessa plataforma, né, vai escolher conforme o seu perfil, se você é mais agressivo, mais moderado, mais conservador. A minha sugestão é sempre diversifique, né? E você vai escolher diante do seu perfil projetos das mais diversas naturezas, projeto de futebol, CT, né, centro de treinamento, projeto de energia solar, projeto de incorporação imobiliária, projeto de... Onde tem um imóvel, né, hoje eu recebi um dono, uma fábrica de hambúrgueres, né, só que muito grande. E isso tudo é feito dentro de um imóvel, né? E aí você vai ter ali um marketplace de oportunidades bem claras, bem escrita, né, do ponto de vista do que se trata, do que se propõe, o que estão lhe prometendo e principalmente quais são os seus riscos naquela operação. Quanto tempo você ficará na operação? E aí você escolhe alocar o seu capital no investimento que você mais se encaixar no seu perfil, né? Mas é um grande supermercado, uma grande prateleira de oportunidades para as pessoas alocarem os seus recursos, sejam com resultados de curto, médio ou longo prazo. É bastante interessante, é uma grande oportunidade mesmo, se comparado ao engessamento do fundo imobiliário tradicional. Você fez essa pergunta, o fundo imobiliário é um fundo ou de renda, ou de tijolo, ou um fundo misto. Mas tem tanto intermediário, tem tanta taxa nesse ambiente, que o que sobra para o investidor é o resto. É o resto. Eu achei sensacional como a DexCap ela facilita para todo mundo. Tanto para quem está precisando do financiamento, está precisando de um dinheiro para dar um fôlego no negócio, quanto para quem quer investir. Porque a gente já chega com o dinheiro e já tem todo um briefing feito sobre o negócio, a gente já sabe que o que está ali já está selecionado. Então, é um facilitador para todo mundo. É realmente muito legal. É proteger o investidor do ponto de vista dele ter um produto claro, bem escrito, com os riscos claros, fiscalizado pelos órgãos nacionais, né? Então nós temos essa capacidade de trazer milhares de investidores que já estão já são nossos apoiadores. Então o agente liquidante é muito importante, porque gente precisando de recurso não falta no país. O que a gente tem aqui é que selecionar, descartar. De 10 projetos que chegam, eu agradeço 9, mas eu realmente só quero levar, não é a picanha para o nosso investidor, e sim a ponta da picanha, né? Aquilo que seja super selecionado, que tenha coerência, que o fluxo de caixa, que o empreendedor solicitante tenha histórico de entrega e realização naquilo, evitando, tem muito aventureiro no Brasil sonhando em fazer o primeiro, né? E no meu caso é realmente escolher os melhores projetos e empreendedores, basicamente. Não, perfeito. Marcelo, nós passamos pelo Real, fomos para o tecnológico. Agora, para fechar, você tocou num ponto que eu queria perguntar um pouquinho mais. Um dos nossos apoiadores é a revista Mouse. Sim. E você comentou sobre a parte de shopping. Sim. Como é que pode ser acoplado tudo isso? Como é que pode ser somado essas experiências? Muito boa pergunta. Porque o shopping ele é um ambiente físico, né? E todo dono de shopping hoje, moderno, ele quer tornar o ambiente dele digital, físico e digital. Então, quando eu trago o token Ribus para o ambiente de um shopping, aquele token pode dar acesso, né, a um grupo de pessoas, a uma comunidade específica, a uma sala VIP, a uma promoção na loja A e B, a um desconto, a uma vantagem exclusiva. Então, o que se assemelhava a milhas, e tudo que milhas pode trazer para o mundo do comércio, milhas até virou, vamos dizer assim, como se transforma em dinheiro, até virou economia popular, eu diria assim, né? Tudo isso também pode ser feito com a tokenização. Então, se você é membro da comunidade e tem um token Ribus,
você, a partir daquilo, tem o voucher de acesso a algo que, se você estiver fora da comunidade, você não vai ter aquele desconto, aquela vantagem, aquele incentivo exclusivo. Mas, basicamente, é fomentar que uma comunidade engajada consuma mais e mais e mais naquele shopping produtos e serviços que são ali oferecidos. Então, é uma ferramenta de engajamento e de geração de faturamento, de caixa, de dinheiro, né? É muito interessante quando a gente consegue trazer uma comunidade para consumir algo e que estava precisando muito de novos clientes, né? E a gente resolve a dor desse shopping. Muitas vezes o shopping precisa ser repensado, redesenhado. Conheço amigos que têm shoppings que há 20, 30 anos eram, nas suas cidades, o maior shopping da cidade e que, com a abertura de capital, com as grandes empresas de shopping, que eu conheço todas elas e acompanho, chega um gigante na rodovia e todo aquele shopping estruturado, o pequeno lojista que estava lá, ele migra para o shopping grande e esse shopping antigo, que era referência na cidade, precisa ser reinventado. E tudo isso o Token Ribos pode ajudar na revitalização desse shopping, na reconstrução do uso desse shopping, trazendo, por exemplo, universidades, ensino, entretenimento, um shopping de gastronomia, um shopping só de decoração, shopping nichado, para que ele possa prosperar e não competir com o grande, porque é o Davi e Golias. Então, a gente só gera ferramenta de engajamento para o consumidor, que poderia ir para o shopão, o grande shopping, ele ir para o pequenininho, porque lá ele vai ter descontos e vantagens, porque lá a loja do outro shopping não tem. Então, o que o consumidor quer? Ele quer ter vantagens, ele quer participar de algo, ele quer participar de uma comunidade, né? E quem é capaz de fazer isso é o Token, com essas características, e nós temos isso, né? Muito interessante. O ser humano, ele tem o senso de pertencimento, né? É inerente ao ser humano. E eu tenho um canal no YouTube que eu acompanho que ele sempre fala: você vender é difícil, mas quando você vende para aqueles que te seguem é muito mais fácil. Sim. É outra realidade. Marcelo, tem mais alguma pergunta? Não. Fechou? Meu irmão, queria agradecer muito pela disponibilidade. Sei que seu dia é correria total, a vida é bem corrida. Pô, me sinto honrado demais por estar aqui. Irmão, queria agradecer. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma tarde muito enriquecedora para mim. Aprendi muito aqui com você e, se pudesse, eu viria aqui umas 2, 3 horas tranquilamente para aprender mais, porque foi sensacional o papo de hoje. Mas eu também aprendi com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu digo que não existe dono da verdade em nada, é que eu tenho uma carreira só fazendo real estate e tecnologia. E da mesma forma, vocês têm uma carreira no jornalismo, no mercado financeiro, e são especialistas no que fazem. Como a gente junta as especialidades, se complementa e faz disso riqueza? Como a gente faz parcerias B2B que favoreçam o seu propósito empresarial e o meu? Então, muito obrigado, eu me sinto dessa forma aqui. Acho que chegamos no nosso objetivo e obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela carreira e pelo histórico de vocês também. Obrigado. Pessoal, terminamos por hoje. Foi uma conversa incrível. Foi uma conversa incrível. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até o final. Comenta, porque isso ajuda muito no engajamento e aquela curtida também fortalece demais. Muito obrigado e até a próxima.